Nós vamos trazer as informações aqui em tempo real para falar a respeito de uma situação que envolve o Estado do Piauí, a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, que publicou uma decisão em torno de corte de custos. Nós vamos entender exatamente se nós estamos falando de uma questão de crise ou de uma adaptação normal, regular do serviço público aqui no estúdio com o secretário de Fazenda, Emílio Reis. Mas antes de mais nada, eu queria saudar aqui os nossos convidados. Eu estou com o Tássio Cruz já na câmera do nosso... tá aqui, todo mundo aqui, muito bem, deixa eu saudar. Lívia, boa tarde para você, Lívia. Boa tarde, Joelson. Querido Elivaldo, que retorna aí dessas férias penosas pra gente. Tássio. Você viu que eu tive que segurar aqui, porque o Elivaldo se acomodava. Não, inadmissível. Elivaldo, não vai ter mais férias, tá? Tá e ao nosso telespectador. Elivaldo, boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, bom estar de volta ao Jornal do Piauí. Boa tarde aos meus amigos, a minha amiga Lívia, meu amigo Tássio. Obrigado, Tássio, pela manhã, né? Então, boa tarde para você que está em nossa companhia. E, Tássio, agradeço ao Elivaldo, você não precisa mais acordar isso. Obrigado, Elivaldo. Rubro-negro, de gravata rubro-negra hoje. Ai, meu, olha que só. Até a próxima. Mera próximo coincidência, domingo mas eu boa também lembrança, viu? sou rubro-negro, mas boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma satisfação ter o Elivaldo de volta por acordar mais tarde um pouquinho, mas também pelos ensinamentos diários. Olha, vamos começar aqui nossa conversa em tempo real, falando a respeito da situação que foi anunciada na Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. A Secretaria de Fazenda publicou hoje um documento em que fala a respeito de medidas que são tomadas com os recursos públicos. O documento fala em corte de gastos, em redução de despesas, que envolve uma série de atividades da gestão pública estadual. Vamos entender mais sobre esse assunto na companhia do secretário de Fazenda, que já está aqui no estúdio com a gente, no Jornal do Piauí, secretário Emílio Júnior. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lívia. Nosso amigo Elivaldo e o Tássio, né? E a todos os telespectadores, né, do Jornal... Jornal do Piauí. Jornal do Piauí. Muito obrigado, secretário, pela presença. Bom, o que é exatamente aquela manifestação da Secretaria de Fazenda? De que cortes nós estamos falando? De quanto em recursos? Por quê e por quanto tempo será tomada essa medida? Em primeiro lugar, Joelson, eu queria explicar, foram duas medidas que a gente colocou agora no dia 1º de novembro, né? Uma é o decreto de encerramento do exercício fiscal, né? O que é esse decreto de encerramento fiscal? Isso é uma coisa de prática que todo ano a gente tem que informar para todos os órgãos do Estado a data final que eles vão fazer empenhos de uma conta de uma receita vinculada ou não é de uma vinculada. É a data que os poderes também terão acesso para essas informações e cumprirem o prazo, para que os normativos contábeis, respeitando a Secretaria do Tesouro Nacional, possam ser cumpridos. E lá também já está previsto também a abertura do calendário do orçamento de 2025, né? Que já é para descarregar o orçamento no dia 6 de janeiro e a abertura do orçamento de 2025 no dia 23 de janeiro, que era algo que muitas vezes a gente demorava muito a abrir essa questão do orçamento, mas a gente resolveu antecipar isso aí. Mas haverá cortes em função de crise ou uma questão de ajuste administrativo? Pronto, isso aí é o decreto do encerramento. Aí, a outra medida que a gente colocou foi a resolução 04 da Comissão de Gestão Financeira do Estado, né, que é formado pela Secretaria de Fazenda, a Administração, CEPLAN, Secretaria de Governo e Procuradoria-Geral do Estado, onde o que é que a gente tem que analisar nesse momento? Nós temos várias medidas que estão lá reservadas ao orçamento, mas muitas vezes essas medidas não darão tempo de execução esse ano. Então, por exemplo, é uma reforma de um prédio imobiliário, né, que ainda não começou o trâmite normal. É um evento que vai acontecer. Então, nós pegamos todos esses recursos que estão nesse orçamento aí e estamos realocando ele para alguma atividade que seja priorizada em 2024 e pegando esses investimentos e colocando ele para 2025. Nós estimamos, nós levantamos esses valores aí, Joelson, eles são da casa de 117,4 milhões de reais que a gente está colocando. 117 milhões para esses 2 meses do ano aqui de 2024. Tá, secretário, na prática, vocês estão separando o dinheiro daquilo que vai começar esse ano e terminar esse ano e aquilo que pode ser deixado para 2025. Exatamente. Não é falta de dinheiro, é uma organização do dinheiro. Uma organização que é justamente assim, muitas vezes você tem algo que você vai ter que pagar mesmo esse ano
E aí você está a ver com dificuldade de orçamento. Então você tem um orçamento aqui de algo que você não vai executar. Então é como se fosse um ajuste fiscal para você fechar a conta dentro de um equilíbrio, né, que a gente tem almejado pelo nosso governador, fechar as contas de maneira bem equilibrada. Secretário, eu compreendo que seja uma medida a curto prazo para que a longo prazo não hajam prejuízos maiores. Mas eu queria que o senhor pudesse explicar, até por uma questão de segurança para esses comissionados, que a redução de salário ela valerá por 2 meses, mas ela retorna ao preço, ao valor normal no próximo ano. Como é que vai ser essa readequação? Bem, em primeiro lugar, sobre a redução, foi até bom você colocar. A redução ela está prevista não para começar esse ano, mas a partir dos meses de janeiro, fevereiro e março. 15% também de redução, mas do valor que superar R$4.000. Então, por exemplo, se você recebe uma gratificação de até R$4.000, você não vai ser afetado por ela. Certo. Se é uma gratificação de 4.200, só vai ser afetado esses R$200. Então, assim, essa redução, ela vai utilizar somente naquilo que ultrapassar esses R$4.000. Então, não é algo assim, ele pegou mais ou menos o escalonamento dos maiores gestores, né? A nível de secretários, superintendentes e diretores, preservando... Não são tantos servidores assim também. No primeiro levantamento que nós tivemos, vai ser em torno de 2.000 servidores. 2.000 servidores. E qual é o objetivo dessa medida? Como sempre, toda economia ela é bem-vinda, né? Então, muitas vezes, qualquer coisa que a gente possa estar economizando, ele termina que ele vai ser priorizado em algo mais concreto, né? É lógico que em matéria de números, esse não é o maior número dessa resolução, que ele é um valor muito pequeno e tudo, mas qualquer valor que você economiza no Estado é aquele negócio de grão em grão, né? Que a gente vai abastecendo o geral. Então, assim, mas o valor maior mesmo que a gente está vendo é nessa parte do custeio em geral, que a gente está levantando esses 117 milhões para ajuste desse ano de 2024. Secretário, isso de algum modo interfere na lei orçamentária que tramita na Assembleia, já em fase adiantada lá, ou seja, alguma adequação em relação ao que vai ser proposto para o orçamento do próximo ano? Olha, é lógico que, por exemplo, quando a gente... você sabe que o processo orçamentário ele começa com a lei, com a LDO em abril, né? A gente tem em abril, a gente tem um cenário e é calculado aquelas receitas com base naquilo ali. Aí você tem agora o cenário que quando foi a entrega, a minuta da lei orçamentária mesmo, propriamente dito, que você já foi em outro tempo e aí você já ajusta. E agora nós estamos mais numa realidade já para o fechamento do ano. Então, na verdade, é assim, são em tempos diferentes que a gente começa a trabalhar e levar isso para a realidade do Estado. É lógico que aquilo que o nosso governador tem sempre colocado, a nossa meta, é lógico que o orçamento em si, ele não chega a ter recurso para você resolver todos os problemas do Estado. A necessidade é muito grande. Mas nós temos que fazer o casamento disso para que a gente possa ter os recursos atendendo aquilo que é a demanda da população de maneira mais eficaz, mais justa, sem comprometer o equilíbrio do Estado, que é tanto que o governador coloca. Secretário, no contexto nacional, a gente tem um cenário parecido, inclusive Haddad deve se reunir com Lula hoje e definir um pacote de medidas de corte de gastos. Isso. A gente teve aí o dólar batendo um valor altíssimo, 5,87, e mudanças devem ser feitas também. O senhor teme que esse cenário nacional de corte de gastos, de redução, possa afetar também os estados? Lembrando que recentemente tivemos queda no FPE, que afetou o Piauí e todos os estados. Esse cenário nacional pode também afetar o estado? Como é que está a previsão? Olha, todo o cenário da economia sempre tem um sinalizador, né, que a gente tem que perceber. Por exemplo, quando você fala a questão do dólar, se ele começa a aumentar, se eu tenho inflação, é lógico que isso aí afeta o estado, porque aqueles insumos que o Estado compra, de medicamento, de uma empresa que compra para setor do agro, né, ele começa a aumentar, fazer a carestia aquilo ali. Então, aquilo atrapalha também os planejamentos. De repente, por exemplo, a gente tem os combustíveis, que a gente já está aprovando aí uma nova ADREM, que vai começar em fevereiro no valor um pouquinho maior. Então, isso aí também termina que cada aumento desse, ele pressiona também o orçamento do executivo, porque um produto que você compra por 10, ele já vai para 10,20. Então, assim, toda a questão da economia a nível nacional, ela nos preocupa, né? Mas a gente vê que
o próprio governo está fazendo esses ajustes, né? Entendemos que é justamente para colocar o trilho, colocar o equilíbrio fiscal em andamento, para que a gente possa frear nesse momento e a economia poder andar no decorrer do ano de 2025, 2026 de maneira mais segura. Então, qualquer medida que a gente faça agora é justamente fazendo com que a gente bota um pé no freio, é como nós, pessoas físicas, que às vezes a gente tem algo a comprar, mas não é o momento certo de você comprar e ter que se endividar. Então, é melhor a gente dar uma freada segura para que a gente possa... Onde a despesa cresceu mais, secretário, para justificar essas medidas de contenção de gastos? Olha, a gente tem, em primeiro lugar, o nosso governador, né, a gente muito eficientemente, né, ele é muito focado também nas melhorias de fazer com que as coisas andem, né, os investimentos. Então, você vê, Joelson, os elogios que a gente vem recebendo na saúde. Então, não se faz isso sem recurso público. Na educação, na segurança pública, né, você compra carro, você aluga carro, então você vai ter a manutenção maior, você tem uma diária maior. Então, o investimento, para ele ter uma melhoria na qualidade, ele também puxa recursos para isso. E aí você tem que fazer isso aí. Você tem a questão do porto andando, né? Você tem tudo bem que a maioria das estradas o Estado teve, sabiamente, de fazer essas operações de crédito, né, para deixar esses recursos de maneira separada, né? Mas isso não deixa de que um investimento desse, ele puxa um custeio a mais. Agora, secretário, para falar a respeito de um ponto específico que foi solucionado na semana passada, que foi a questão da Agespisa. O governo do Estado disse que a Agespisa puxa dos cofres públicos 300 milhões por ano, né, em despesas que precisam ser pagas, e a Agespisa não tem condições de fazer isso pela sua própria receita, e o Estado tem que ir lá e pagar 300 milhões por ano para fazer as coisas funcionarem. Essa privatização do serviço de água e esgoto, essa concessão do serviço de água e esgoto feita para a AEGE a partir de agora, esse leilão, vai resultar no fim dessa despesa? A partir de quando? E o que é que deve acontecer com a Agespisa depois de todo esse processo? Joelson, em relação a esse tema, né, nós temos uma superintendência lá na SEAD que está tratando melhor do caso. Mas uma das coisas que a gente tem que observar aí, em primeiro lugar, é isso que você está dizendo. O Estado hoje, ele banca esses 200 e poucos milhões só para manter a máquina funcionando. Os investimentos da empresa estão a nível baixíssimo, né? Se você for para o saneamento, praticamente não tem recurso nenhum. Então, primeiro ganho principal, população total do estado do Piauí, que isso foi que o governo apostou. Essa empresa, ela está sendo anunciada aí, que são investimentos da ordem de 8,5 bilhões. Para você ter uma ideia, a gente até nesse momento, nós fizemos 2 operações que dá 4 bi. E você vai botar 8 bilhões nessa área de melhoria da água e o saneamento no estado do Piauí. Então, isso é algo fabuloso, né, para que a população nossa possa ser melhor atendida, principalmente nas cidades do interior e zona rural. Agora, é lógico que quando você diz assim, ao sair a Agespisa, que hoje a gente tem esse déficit de 200 milhões, mas aí vai ter uma pequena preocupação nossa que a gente tem que colocar no radar. Quer ou quer não, a Agespisa tem alguma receita lá dentro, que também é da ordem de 200 milhões. Essa receita a gente vai perder, né? Sim. Então, na verdade, aí nós temos que equacionar quanto é que vai ficar realmente, porque hoje eu pago 200, com ela tendo de 200 de receita, mais ou menos. E agora eu tenho que fazer um ajuste com ela, porque se eu não fizer esse ajuste, eu vou ficar com 400. 400, entendeu? Problemas. É um problema que a gente tem, e aí nós vamos colocar, até porque a empresa, pelo que eu vi do edital, né, a ideia é retomar e assumir esse compromisso daqui em 8 meses. Né? Mas é algo, como eu estou falando para você. Eu estou dando a minha opinião, mas com certeza o secretário Samuel, que participou da licitação, ele vai saber dar mais detalhes sobre essa informação da EGEA. Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Secretário Emílio Júnior, secretário da Fazenda, muito obrigado por participar aqui com a gente do Jornal do Piauí de hoje. Joelson, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que a gente está mais uma vez aqui se colocando à disposição, né, da Secretaria de Fazenda, do Governo do Estado, dizer que a gente está nessa missão, sempre buscando para que aquela meta do nosso governador de fazer com que
a população do Piauí tem a melhor qualidade de vida. Então, a gente está todo imbuído nessa engrenagem de fazer a coisa funcionar. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço que vocês estão dando aqui para a Cefaz e para o governo do Estado e dizer que a gente está à disposição também para outros esclarecimentos. Muito obrigado, secretário.